Olá pessoas, esta é a nossa primeira aula de xadrez de 2022 e o objetivo desta aula é fazer uma contextualização do xadrez. Ontem, no passado, de onde veio, hoje como está no presente e o amanhã. Qual a perspectiva do futuro do xadrez na humanidade? Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que ter em mente é que o jogo, eu não estou falando só de xadrez, de qualquer jogo. O jogo está na natureza humana. Então já existem pesquisas, que até mesmo sociedades mais simples, como os indígenas, eles têm o jogo no cerne de sua cultura, na base da sua cultura. Então o jogo é uma coisa que transcende a cultura. Em qualquer cultura do mundo está presente o jogo. Então o jogo é algo humano. E o xadrez? Qual o papel de xadrez dentro dos jogos? Dentro dos jogos, o xadrez é o jogo simplesmente mais antigo da história da humanidade e o mais jogado. E também é o jogo que requer alto nível de desempenho intelectual, diferente de outros jogos como futebol, talvez jogos mais físicos. O jogo de xadrez é o jogo que exige mais concentração, memória, poder tático estratégico, exige mais desempenho mental. E por isso que o xadrez é muito valorizado nas escolas, porque o xadrez acaba desenvolvendo habilidades cognitivas, como memória, raciocínio lógico, concentração. Então o xadrez ele é muito importante. Inclusive pesquisas já apontam o xadrez como um grande auxiliar na pedagogia, sobretudo no ensino da matemática. E o cenário competitivo de xadrez, o que seria? São os torneios profissionais. Sim, se pode ganhar dinheiro de xadrez, se pode viver jogando xadrez. E isso acontece em muitos países ao redor do mundo, Índia, Rússia. No Brasil menos, o Brasil ainda nesse aspecto está engateando, porque o xadrez no Brasil ainda não é muito popular. Ele está crescendo, mas é como um bebê ainda engateando, se comparado ao redor do mundo. No mundo todo o xadrez já está muito mais estabelecido. Pois bem, que a pessoa que joga xadrez é outra coisa. Para você ser respeitado como enxadrista, considerado enxadrista ao redor, jogar xadrez é uma coisa, ser um enxadrista, ao menos 3 regras éticas fundamentais. Sem essas 3 regras, você não pode ser considerado um enxadrista. Primeiro, toda partida de xadrez, pode ser amistosa, pode ser de torneio, qualquer partida, deve haver 2 apertos de mãos. Um aperto de mão no início, saudando o adversário, e um aperto de mão no final da partida, agradecendo pela partida. Não importa o resultado, se dá um aperto de mão no final e um aperto de mão no início. Isso o mundo todo. Está aqui um exemplo. Bom? Outro princípio ético. A gente nunca levanta da mesa e deixa o tabuleiro de xadrez desarrumado. Jamais. O enxadrista não faz isso. Então, mesmo que a gente não vá jogar depois, a gente não deixa o tabuleiro desarrumado na mesa. Ou a gente guarda o tabuleiro, se ele for guardado numa caixa, alguma coisa, ou a gente deixa o tabuleiro arrumado e levanta da mesa. Isso é um sinal de respeito ao jogo, é um ato de respeito ao jogo. Você arruma suas peças, seu adversário arruma as dele. Caso ele esqueça, não vai doer a sua mão se você arrumar a sua e arrumar a dele também, tá bom? Só prova que você é uma grande pessoa. Magnus Carlsen, esse aqui é o melhor do mundo. Se vocês acompanharem ele pela internet, vocês verão que sempre no final de suas partidas, ele arruma o tabuleiro. E às vezes arruma o dele e arruma do adversário. Se ele pode fazer, nós também podemos. A terceira regra, esta regra ela não é válida para partidas amistosas, para partidas casuais. Ela só é válida em torneios, que é a regra do silêncio. A gente simplesmente não fala em torneios, para não atrapalhar a concentração dos outros jogadores. A gente
não fala nem cheque, que é uma palavra que se fala quando a gente ameaça o rei adversário. A gente nem fala isso em torneio. Tá? Então apenas em torneio a gente usa a terceira regra, que é a regra do silêncio. A gente simplesmente não fala durante a partida de xadrez. Se você tem essas três regras, ao menos essas três regras éticas, sim, parabéns, bem-vindo ao mundo do xadrez, você é um enxadrista. Isso aí certamente vai cair na prova. Então vamos fazer um tour do xadrez ao redor da história, né? E aqui nós temos 1927. Ora, essa foto não é colorida originalmente, ela foi editada, né? Mas você vê como há um respeito pelo jogo, né? Desde antes, né? Jogadores iam de gravata, né? De roupas formais, os tabuleiros muito bonitos, né? Um respeito muito grande mesmo pelo jogo de xadrez, né? Como Rita Lee dizia, antigamente tudo era bem mais chique, né? E é verdade, né? Então nós temos aqui o tabuleiro realmente muito bonito. Nós temos o relógio aqui de xadrez. Por que serve esse relógio? O relógio ele só conta para o tempo do jogador da vez. Quando o jogador faz um lance, com a mesma mão que fez o lance, bate no relógio. Quando bate no relógio, para seu tempo e passa a contar o tempo do adversário, que é a vez de jogar. O relógio define o ritmo de jogo. Tá? A depender da soma dos tempos, existem três ritmos de jogo no xadrez. Xadrez pensado, se a soma dos tempos dos jogadores for mais de 1 hora, é xadrez pensado. Tá? Entre meia hora e 1 hora é chamado de xadrez rápido. E até 30 minutos é chamado de xadrez blitz. É um xadrez mais rápido, é um ritmo de jogo mais rápido. Quanto mais rápido o ritmo de jogo, mais erros tem a partida. Normal isso. Este mural ele serve para que uma pessoa anote o que acontece nessa partida, nesse mural, para que as pessoas que estão aqui assistindo, para a plateia, tem aqui uma plateia assistindo, para a plateia assistir a partida no mural. Pronto, desenho a plateia. Está assistindo aqui a partida no mural. Hoje em dia a gente não tem mais um mural como esse porque nós temos a tecnologia. Os tabuleiros são digitais. Existem sensores nas peças. Quando se joga uma jogada, esse movimento é automaticamente digitalizado. E aí quem está em casa pode assistir uma partida tranquilamente por conta dos tabuleiros digitais, né? Umas fotos aí de 1932, tá? Mulheres já jogavam com homens, tá? Olha lá que bonito, que chique, né? Tudo muito classificado, né? E aí nós temos talvez a partida de xadrez mais famosa da história, que é a partida de xadrez entre Bob Fischer e Boris Spassky. O que representa esta partida? Primeiramente, Boris Spassky representa a União Soviética. E Bob Fischer representa aqui os Estados Unidos. Bob Fischer, no caso, está à direita. E Boris Spassky está aqui à esquerda, está invertido. Então, o que aconteceu nessa partida? Essa partida prestou a símbolo da chamada Guerra Fria. O que nós estamos vendo hoje no mundo, ainda é um desdobramento destes conflitos da Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? A União Soviética tem uma filosofia de governo socialista, onde os recursos são divididos ali mais ou menos igualmente na população, entre a população.
E os Estados Unidos têm uma filosofia de governo capitalista, ou seja, há uma liberdade para uma pessoa só enriquecer demais diante de outras. Então eles não concordavam, então eles guerreavam porque eles queriam exercer domínio sobre outros povos, outras nações, de acordo com sua filosofia. Então isso foi chamado de Guerra Fria. Mas o que acontece? A União Soviética, ela tinha escolas de xadrez em cada esquina, então ela formava os melhores jogadores de xadrez. Ou seja, existia uma supremacia soviética no xadrez. Ninguém vencia os russos, simplesmente eram imbatíveis. Só que aconteceu que nasceu um gênio autodidata americano, uma pessoa fora da curva, que aprendeu a jogar xadrez praticamente sozinho. Com 8 anos de idade ele ficava sozinho em casa jogando xadrez. Bob Fischer, considerado um dos maiores gênios do xadrez da história, bateu Boris Spassky, bateu no sentido de ganhou, né? Venceu um match com Boris Spassky. O que é um match? O match são 12, são encontro, né? 12 partidas de xadrez, uma a cada dia, e eles vão jogando, quem faz mais pontos no final ganha. Então Bob Fischer ganhou o match contra Boris Spassky, ou seja, Estados Unidos ganhou da Rússia na Guerra Fria. Isso foi um boom mundial, todo mundo assistindo, até que não entendia de xadrez começou a se interessar pela partida, e aí as pessoas começaram a jogar mais xadrez na história. Então desde 1972 o xadrez vem assim, crescendo exponencialmente no mundo todo. Eu diria que este foi o primeiro ponto de inflexão onde o xadrez começou a crescer de uma maneira exponencial no mundo todo. Esse foi o primeiro. E aí nós temos, já aqui recente, né, em 2021, foi em dezembro de 2021, o match entre o melhor do mundo, Magnus Carlsen, e o seu desafiante, Jan Nepomniachtchi, da Rússia, Magnus Carlsen na Noruega. E Carlsen venceu esse match, mas o que chama atenção é essa partida que valeu 12 milhões de reais. Tá? Professor, vou aprender a jogar xadrez para ganhar esse dinheiro. Tudo bem, no Brasil ainda não, tá? Mas se você for internacionalmente, você pode sim atingir valores exorbitantes em uma partida de xadrez, tá? Porque lá existe todo um público interessado em assistir. Tá? Então existem patrocinadores, existem contratos de televisão, existe todo o entorno que acaba deixando o profissional de xadrez realmente o jogo de xadrez muito lucrativo, né? Então é muito mais fácil você ser um profissional de xadrez lá fora do que no Brasil. Ainda, porque no Brasil também já está crescendo o xadrez. O aperto de mão sempre está lá, lembra disso. Nunca esquece do aperto de mão. Eu vou sempre cobrar isso nas aulas práticas. Claro, enquanto estamos na pandemia, a gente pode trocar o aperto de mão pelo soquinho. E aí vamos para nós, o GICA, né? Nós vamos para um clube, normalmente no final do ano. Clube Adelba, normalmente. E nossos alunos, nossos atletas jogam xadrez, tá bom? E aí nós temos aí o campeonato interno do Colégio Acadêmico de Xadrez. Para você concorrer a um torneio, você tem que ser federado, você tem que se registrar como jogador de xadrez. E você faz isso numa federação, na Federação Baiana, no caso da Bahia, e outros estados também têm suas federações. Tá bom? E a federação, ela por sua vez, ela é filiada a uma confederação brasileira, né? Pode ser a CBX, a LBX. Elas, por sua vez, são filiadas à grande FIDE, que é a federação maior de xadrez mundial, é a FIDE, Federação Internacional de Xadrez. Quando você se filia, você ganha um ponto, chamado de rating. Quando você ganha partidas oficiais de torneio, você ganha rating. Quando você perde rating. E aí você tem um ponto de força do jogador do xadrez.
Baseado nessa pontuação, você pode adquirir títulos FIDE. Por exemplo, o maior título do xadrez é Grande Mestre, GM, que você consegue com 2.500 pontos de rating. Outras exigências, mas esta é a principal. 2.500 pontos de rating. Você consegue o título de GM, tá bom? E temos outras também, outras titulações com menos pontos de rating que estão aí na tela. Vamos falar de algumas legends, algumas lendas do xadrez. Capablanca, eu já toquei aqui o nome dele. O único latino campeão mundial, ele foi 17 anos campeão mundial, cubano, José Raul Capablanca. Então, nós temos um latino aí, não ariano, né? Não ariano, campeão mundial, que também refutou muitas teses de que só arianos jogavam xadrez bem, que não tem nada disso, tá bom? Mas ele refutou essas teses todas. Bobby Fischer, né? Já falei dele, gênio realmente, autodidata, que conseguiu vencer a supremacia soviética do xadrez. Nós temos aí talvez um dos maiores grandes nomes do xadrez da história, Garry Kasparov. Ele foi o consultor da série O Gambito da Rainha, as partidas da série, eu vou falar mais adiante do Gambito da Rainha. Ele realmente é um grande nome do xadrez. E aí nós temos ela, Judith Polgar, né? Judith Polgar, ela tem uma importância muito grande, não só para o xadrez, mas para a humanidade. Porque havia muito machismo no xadrez. Aliás, havia muito machismo na humanidade, né? Antes, no passado. Ainda há, mas antes era pior. Dizia-se que mulher não conseguia ganhar de homem. Nenhuma mulher poderia ganhar de um GM de xadrez. Nem a mulher mais forte do xadrez ganharia de um GM. Dizia-se isso. Mas aí Judith Polgar veio e provou que isso tudo é conversa para boi dormir. E ela venceu os maiores campeões de sua época. Tá? Então realmente ela tinha um estilo de jogo muito agressivo. Está aposentada já. Ela tinha um estilo de jogo muito agressivo e ia para frente para ganhar. Com ela não tinha que querer empate não. Era para ganhar. Ela jogava para ganhar. Tá? Então ela ganhou de Kasparov, Spassky, Karpov, Topalov, Anand, enfim. Ela realmente provou, ela fez o favor para a humanidade de provar que não existe isso de gênero, de sexismo, de mulher não pode e homem pode. Não existe essa história é conversa para todo mundo. Magnus Carlsen, nosso atual melhor do mundo, ele tem o maior rating da história do xadrez, 2.800 e tanto de rating, é absurdo o rating de Magnus Carlsen. Vamos para o Brasil agora. Nosso melhor brasileiro colocado na FIDE foi Mequinho, Henrique Mequinho. Ele chegou a ser terceiro do melhor do mundo, tá bom? Ele venceu o torneio internacional de Petrópolis, onde tinha os maiores jogadores da época. Ele venceu o torneio, então Mequinho realmente é o nome no xadrez brasileiro que teve mais relevância no cenário internacional. E atualmente nós temos aí três grandes forças, pelo menos na minha opinião, três grandes nomes do Brasil. Alexander Fier ganhou o torneio de Llorca e Roquetas na Espanha já esse ano, tá? Bem recente ele ganhou, no meio de 600 jogadores fortes, grandes mestres e tudo mais. Ele venceu dois torneios importantes, né? Crico, né? Venceu aí o Floripa Open agora em 2022, também torneio internacional. E também a relevância de Crico para o YouTube e a internet é muito grande, porque ele foi um dos pioneiros a trazer o xadrez para a internet, né? Para as pessoas começarem a seguir mais o xadrez. E está crescendo muito por conta de Crico, né? E aí nós temos possivelmente o brasileiro mais forte da atualidade, pelo menos na minha opinião. Ele também dá aulas online, eu gosto muito das aulas dele. Ele é o atual campeão brasileiro, que não é pouca coisa, porque ele é campeão brasileiro em cima de Crico e em cima de Fier. Né? Então, ele tem esse mérito e também ele foi
um brasileiro que venceu de Magnus Carlsen, tá? Venceu Magnus Carlsen em uma partida. Isso não é pouca coisa não. Aí Rafael Leitão, eu gosto muito dele. É um jogador que já está veterano, já perto de se aposentar, mas ele tem um canal do YouTube também. Ele ajuda muito a expansão do xadrez na internet. 7 vezes campeão brasileiro, 2 vezes mundial sub-18, né? Abaixo de 18 anos. É muito engraçado. Para mim, ele é o youtuber de xadrez que eu mais gosto de assistir. Porque ele fala muito bem, é muito engraçado, Rafael Leitão. Rafa Pig. Júlia Boredo, nossa atual campeã brasileira, e ela está fazendo bonito em torneios internacionais aí. Em Roquetas, mesmo em Llorca, ela chegou tipo em sexto, sétimo, alguma coisa assim. Bem próximo de ganhar, sendo que ela está jogando com homens, grandes mestres de outros países, ganhando de grandes mestres. Então ela está em ascensão, grande estrela também do Brasil em ascensão aí, Júlia Boredo. Vamos para a expansão do xadrez na web, então. O primeiro boom do xadrez que eu falei foi a partir da Guerra Fria, né? O match do século de Bob Fischer com Boris Spassky. E a segunda expansão na internet começou com a série da Netflix, O Gambito da Rainha, que todo mundo se interessou demais por xadrez. Que, por sinal, é um retrato dessa partida de Bob Fischer. O Gambito da Rainha é a história dessa partida de Bob Fischer. Depois eu explico. E aí todo mundo começou a se interessar mais pelo xadrez, e aí muitos youtubers acompanharam a onda e estão trazendo transmissões de torneio, conteúdo de xadrez para a internet, e está tendo um grande número de seguidores, como o Rafael Chese. Então, Rafael Chese, ele é muito engraçado, ele canta umas músicas e tal, na transmissão dele. Ele é muito importante, apesar de que eu acho que para mim, no caso, para mim, não é tão interessante, por exemplo, quanto uma live de Rafael Leitão, mas é inegável a importância de Rafael Chese em alavancar o xadrez nacional, né? Ele tem realmente muitos seguidores, muitas crianças até seguem ele, gostam de ver ele narrando as partidas. É muito bom, realmente. Eu gosto de Rafael Chese, né? E ele tem essa importância no cenário nacional da expansão do xadrez nacional. Internacionalmente nós temos Nakamura com um grande número de seguidores também. Gotham Chess, gosto muito, tá? Assisto muito Gotham Chess, ele é muito didático, fala muito bem, tá? Realmente eu indico que vocês assistam Gotham Chess. Muitos seguidores no YouTube também. As irmãs Botez eu gosto muito porque elas jogam xadrez de rua. De vez em quando elas jogam com uma criança que aparece assim, com um mendigo que aparece, muito legal. Eu gosto bastante que elas jogam conversando. Ah, mas você falou, professor, que não pode jogar conversando. Pode. Você só não pode fazer isso em torneio, mas em uma partida casual você pode conversar assim. Eu gosto de acompanhar as irmãs Botez. E o xadrez no cinema que eu indico para vocês é A Rainha de Katwe, que é a história de Fiona, uma jogadora de xadrez que vivia uma condição subhumana ali em uma favela da África. E havia uma escola de xadrez beneficente que, se você entrasse para jogar xadrez, você ganhava uma caneca de mingau. E ela foi pelo mingau, porque ela tinha fome, e ela foi pelo mingau, mas ficou pelo xadrez. E acabou pegando gosto e ganhando torneios, tá? Ganhando torneios e acabou tirando a família dela da condição que estava, né, de subsistência. A chance de Fahim também é outro caso real de Fahim, tá? Um jogador que viu no xadrez uma chance de sobrevida, tá? Muito bonito a chance de Fahim. E o Gambito da Rainha, que é uma ficção, mas é mais ou menos ficção. Porque, como eu havia falado para vocês, o Gambito da Rainha é totalmente inspirado em Bob Fischer, né? O americano genial que venceu a supremacia russa,
Mas ela é uma mulher que venceu o machismo também no xadrez. Então é uma mistura de Bobby Fischer com Judith Polgar. Eles foram geniais. Eles pegaram dois grandes personagens da humanidade, da história do xadrez, Bobby Fischer, juntaram com Judith, juntou com Judith Polgar e criou essa personagem para fazer a série. E foi genial. E todo mundo gostou dessa série. Tá? Então não é verdade que o Gambito da Rainha é 100% ficção. Não, ela é a história de dois jogadores reais, Judith Polgar e Bobby Fischer, como se fosse uma mistura. Tá? Pessoas, é isso, a primeira aula é essa. Vamos ter uma avaliação sobre esse tema e a partir da próxima aula a gente vai entrar no xadrez propriamente dito. Um beijo no coração.